Taxa de desemprego cai pelo quarto mês consecutivo. Preço de ligações interurbanas sofre mudanças. Prazo para renovação do FIES termina na próxima semana. Sistema Único de Saúde garante medicamento para tratamentos de pacientes com fibrose cística. Quinta-feira, 27 de outubro de 2016. Está no ar o J Mais ABC. Boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do J Mais ABC, seu jornal transmitido ao vivo pelo canal 27 da NET ABC e agora também pela nossa página do Facebook. Não se esqueça de comentar nossas notícias e também enviar sugestões de pauta. Nós estaremos conectados em tempo real com vocês. Agora vamos às notícias. A moradora de São Bernardo do Campo, Daniela Paião Gomes, 30 anos, que estava desaparecida, foi localizada na Praia Grande no início da noite de ontem. De acordo com familiares, a professora foi vítima de sequestro relâmpago, após aproveitar a hora do almoço para abrir uma conta na agência da Caixa Econômica Federal no bairro Baeta Neves. Na saída, ela foi abordada por homens armados dentro de um carro. Segundo a família, Daniela não soube dizer quantos criminosos fizeram parte do sequestro, pois ela passou todo o tempo com os olhos vendados. Como ela não portava dinheiro e nem cartões, os ladrões decidiram deixá-la no litoral. Apesar do susto, ela não sofreu nenhum tipo de ferimento e passa bem. Guarda Civil Municipal prende criminosos em São Caetano do Sul. Na primeira ocorrência, a vítima teve seu veículo subtraído na rua Sampaio Vidal, no bairro Barcelona. Carro que foi recuperado pela guarda na rua Antônio Galo, na mesma região. Detido, o suspeito do delito que conduzia o automóvel portava revólver falso. No segundo caso, uma patrulha da Ronda Escolar avistou o indivíduo suspeito na Avenida Goiás. Na abordagem, ficou constatado que ele havia furtado um celular de uma vítima que estava na calçada. Ambos casos foram registrados na delegacia sede da cidade. Pesquisa de desemprego realizada pela Fundação SEAD e pelo DIEESE, em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, mostra que a taxa de desemprego caiu na região. O índice de desemprego nas 7 cidades do ABC registrou queda pelo segundo mês consecutivo, passando de 16,4% em agosto para 16,0% em setembro. Entre os setores analisados, o segmento de comércio e preparação de veículos automotores e motocicletas foi o destaque do mês passado, com geração de 11 mil postos de trabalho. Conforme a análise setorial da PED, a geração de 11 mil vagas no comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas teve alta de 5,7% e influenciou positivamente o resultado. Por outro lado, houve retração de 3,0% nos serviços, eliminação de 20 mil postos e queda de 1,1% na indústria de transformação, perda de 3 mil vagas, com destaque para o segmento de metal mecânica, que registrou recuo de 9,6%, com diminuição de 13 mil postos. Em setembro, o total de ocupados na região registrou recuo de 0,4%, passando a ser estimado em 1,188 milhões de pessoas. No mesmo período, o contingente total de desempregados na região foi estimado em 226 mil pessoas, 8 mil a menos em relação ao mês anterior. O resultado foi influenciado pela diminuição de 0,9% da população economicamente ativa, com 13 mil pessoas deixando a força de trabalho da região e pela queda de 0,4% do nível de ocupação, eliminação de 5 mil postos de trabalho. De acordo com a pesquisa, entre junho e setembro deste ano, 26 mil pessoas deixaram de procurar trabalho no ABC. O perfil dessas pessoas são, na maioria, jovens, que ainda dependem financeiramente dos pais ou cônjuges que conseguem viver com a renda do companheiro ou da companheira. Atenção, consumidores. Ligações para municípios vizinhos ficarão mais baratas.
A partir do próximo domingo, as ligações deixarão de ser cobradas como interurbanas e terão a mesma tarifa das chamadas locais para consumidores de 587 cidades. A estimativa da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, é de uma redução de 60% no custo da ligação. No ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra serão beneficiadas. A ajuda real da mudança vai depender do plano de serviço contratado pelo assinante. A estimativa é de que a redução das tarifas dos planos básicos locais das concessionárias de telefonia fique em torno de 60%, considerando o valor de 8 centavos para o minuto local e o valor médio de 20 centavos para o minuto de longa distância nacional. Essa e outras notícias você acompanha no portal da TV+, www.tvmaisabc, tudo junto, mais por extenso.com.br. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta quinta-feira, dia 27, em alta de 0,42%, vendido a R$ 3,15. Apesar do avanço do dia, a moeda norte-americana acumula queda de 0,16% na semana. O euro encerrou o dia com valorização de 0,72%, vendido a R$ 3,45. E a Bovespa terminou o dia com alta de 0,89%. A economia do Brasil movimenta cerca de 197 bilhões, com B de bola, por conta do pagamento do 13º salário. Esse valor representa aproximadamente 3% do produto interno bruto. Cerca de 84 milhões de trabalhadores devem receber aproximadamente R$ 2.192. Comparado ao ano anterior, o crescimento é de 8,2%. Os aposentados e pensionistas da Previdência Social recebem cerca de 21% do valor total que é pago. Já os empregados formais ficam com 58,9% dessa parcela. Olha, ainda tem aluno que não renovou seu contrato com o FIES. Mas atenção, porque o prazo, gente, está terminando. Mais de 710.700 estudantes renovaram os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, de acordo com o balanço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, até o início da tarde de ontem. No total, cerca de 1.500.000 contratos devem ser aditados, o que significa que 790 mil ainda não acessaram o sistema. O prazo para renovação termina na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de educação superior. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa ainda levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Os aditamentos normalmente feitos no início do semestre ficaram congelados devido à falta de recursos. No entanto, após a aprovação de crédito suplementar para o programa pelo Congresso Nacional, o sistema foi liberado para renovações. E de acordo com o Ministério da Educação, o investimento nos financiamentos é de 8 bilhões e 600 milhões de reais, já garantidos no orçamento. O Ministério afirma que o governo federal já enviou ao Congresso Nacional projeto de lei orçamentária que prevê 21 bilhões, novamente B de bola, para o financiamento. A partir de hoje, o SUS garante medicamento para o tratamento de pacientes com fibrose cística. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. A decisão de incorporar a tobramicina inalatória para o tratamento de infecção crônica das vias aéreas em pacientes com fibrose cística foi tornada pública após publicação no Diário Oficial da União no dia 27 de outubro. A Sociedade Brasileira de Assistência à Mucoviscidose caracteriza a fibrose cística como uma doença genética,
crônica, que afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. Atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e é a doença genética grave mais comum da infância. Um gene defeituoso e a proteína produzida por ele fazem com que o corpo produza muco de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. O muco leva ao acúmulo de bactéria e germes nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamações e infecções como pneumonia e bronquite, trazendo danos aos pulmões. Os sintomas da fibrose cística mudam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são pele de sabor muito salgada, tosse persistente, muitas vezes com catarro, infecções pulmonares frequentes, como pneumonia e bronquite, chiados no peito ou falta de fôlego, baixo crescimento ou ganho de peso, apesar de bom apetite, fezes volumosas e gordurosas e dificuldade no movimento intestinal, poucas idas ao banheiro e surgimento de pólipos nasais. Ainda segundo a entidade, antigamente, crianças afetadas pela fibrose cística mal chegavam à idade de completar a escola primária. Atualmente, o diagnóstico precoce e o tratamento correto aumentam a expectativa e a qualidade de vida de crianças e adultos acometidos pela doença. O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS sobre o medicamento será liberado na página da entidade. A quinta-feira amanheceu com sol, mas com uma ventania danada, hein? No começo da tarde houve pancadas de chuva em algumas áreas da região. E atenção, porque há possibilidade da chuva se estender durante a noite e madrugada. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira. Mínima de 13 e máxima de 24 graus em Diadema. Na capital paulista, mínima também de 13 e máxima de 24. No litoral, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já no interior, mínima de 15 e máxima de 27 graus. A chuva que caiu na tarde desta quinta-feira pegou muita gente de surpresa, vamos falar a verdade, principalmente os motoristas. Vamos ver como está a situação do trânsito com a repórter Ana Flávia Quitério, que fala ao vivo da Avenida Lions, em São Bernardo do Campo. Como é que estão as coisas por aí, Ana Flávia? Boa noite, Dárcio. Boa noite a todos que nos acompanham. E nós falamos diretamente da Avenida Lions, uma das principais vias aqui da região que liga São Bernardo do Campo com Santo André. A gente vai mostrar agora a situação no momento, né, quando o assunto é trânsito. Geralmente nos nossos links a gente sempre menciona a Avenida Lions e hoje nós vamos mostrá-la. Por incrível que pareça, Dárcio, há 10 minutos isso aqui estava completamente parado. Tanto quem vai sentido Santo André, também quem vai sentido corredor ABD, Diadema e São Bernardo do Campo, mais precisamente ali na avenida, entrando já na rodovia Anchieta. Mas agora, como vocês estão vendo através das nossas imagens, né, mostradas pelo cinegrafista Renato Lima, o trânsito aqui flui normalmente, pelo menos no trecho em que nós falamos agora. Problema mesmo, o motorista vai encontrar um pouquinho mais à frente ali da termomecânica, que é justamente o momento que o motorista entra na alça que dá acesso à rodovia Anchieta e também ao corredor ABD. Ali o trânsito está um pouquinho mais intenso, o motorista para em alguns momentos, mas nada que resulte em um congestionamento. No momento, São Bernardo do Campo registra 37 quilômetros de lentidão e as principais vias mais intensas são as mesmas, viu, Dárcio? A Avenida Brigadeiro Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo, Rua Jurubatuba, Marechal Deodoro, a Avenida Maria Servidei Demarque e a Pereira Barreto, quando ela já entra em São Bernardo do Campo. Já a Avenida Pereira Barreto, sentido Santo André, o motorista não encontra nenhuma dificuldade. Agora, em Santo André, a cidade registra agora 20 quilômetros de lentidão. E as principais vias, com um trânsito um pouco mais lento, é as avenidas Dom Pedro II, dos Estados, a Portugal, a Rua do Oratório e a Avenida, Ramiro Coleone. Então, nestas vias, o motorista encontra mais lentidão para trafegar aí por estas ruas. E falando na chuva de ontem, Dárcio, apenas 2 cidades registraram problemas. Na verdade, Mauá chegou a entrar em estado de alerta,
mas não houve registros nem de deslizamentos de terra e nem de desabamentos. Já em Santo André, houve registros aí pela prefeitura, nós entramos em contato e eles nos informaram que 3 árvores caíram no bairro Vila Floresta, Curuçá e também Bom Pastor. Nesses 3 bairros houve registros de queda de árvores, porém nada também de deslizamentos de terra e nem de desabamento. As demais cidades não houve, né, registros de ocorrências em decorrência, no caso, da forte chuva que caiu na região no início da noite de ontem. E por falar desses desabamentos, no caso dessas árvores, né, Darcio, fica o alerta, porque nesta época do ano, né, resultando a junção de chuva e vento forte, até as próprias árvores boas e também aquelas ruins que são atingidas, né, por fungos e as madeiras acabam apodrecendo, elas são mais fáceis de caírem. Então fica o alerta aí para a população, caso eles percebam que uma destas árvores apresentem problemas, principalmente da madeira, né, delas estarem podres, entre em contato com a Defesa Civil de cada prefeitura, porque eles têm, né, a prefeitura, eles são obrigados a fazer uma avaliação e ver se aquela árvore pode ou não continuar no local, justamente por causa do perigo da época do ano, que é chuva forte e mais ventania também. Como vocês viram nas imagens do Renato Lima, e até um pouquinho atrás de mim, Darcio, o céu, ele está começando a clarear. Até uns minutos atrás, ele estava bem escuro, dando conta de que vem chuva forte aí, viu, Darcio? Então preparem os guarda-chuvas, vocês assinantes, você, Darcio Arruda, para o retorno da sua casa, porque o céu pode ter até clareado um pouco, mas ali, ó, do outro lado, já sentido Santo André, escureceu tudo, viu? Com imagens de Renato Lima, Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. Obrigado, Ana Flávia. E esse ponto que a Ana Flávia está é crucial, principalmente para os paulistanos que desconhecem a região e que chegam aqui na nossa região via ou Anchieta ou então imigrantes fazendo todo o trajeto do corredor ABD, porque nessa passagem de nível há radares aí. E a pessoa que não conhece, realmente, depois de uns 15, 20 dias, recebe em casa, uma gentileza total, uma linda foto do carro, da placa do veículo, da pessoa. É uma graça. Aí você assina e manda enquadrar. A seguir, veja o que abre e fecha no feriado do funcionário público. O J+ volta em instantes. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos vai controlar os abusos dos governos contra a sociedade na busca de recursos. Rodrigo prometeu que a Casa vai votar todas as agendas que tiverem o apoio e o apelo da sociedade. Para o governo, a medida é crucial para o ajuste das contas públicas. A PEC será votada em 2 turnos e, para ser aprovada, serão necessários 49 votos em cada turno. Bem, ainda falando sobre a PEC 241, eu recebo na bancada do J+, o advogado especialista em Direito Constitucional, Luiz Felipe Duarte. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer essa entrevista didática. Sim. Não é porque a gente ouve uma coisa numa rádio, uma coisa num canal de televisão, essa coisa toda. Uma PEC, então, é um projeto de emenda constitucional. Isso. Eu fiz uma analogia, só para começar, como se fosse uma operação muito sensível cardíaca. Nós vamos mexer no coração do país, que é a Constituição. Exatamente. O que é uma proposta de emenda constitucional, basicamente? É a ferramenta, é um instrumento jurídico que o Congresso Nacional faz uso para poder alterar a Constituição. Como você mesmo disse, a Constituição, hierarquicamente, é a lei mais importante do nosso país, é o que rege todo o ordenamento jurídico pátrio como um todo. É através da proposta de emenda constitucional que você altera esse texto e as matérias que não são
cláusula pétrea, que o próprio texto constitucional prevê que não podem ser alteradas. Esse novo regime fiscal é como se nós chegássemos em casa e falar, daqui para frente, gente, o negócio é o seguinte, nós vamos diminuir os gastos no açougue, no supermercado, vamos desligar todas as luzes a partir das 22 horas. São medidas de cautela para que não se estoure o orçamento. Isso. Hoje no país a gente vive um momento de déficit, né? Hoje as contas públicas não fecham. Essa proposta de emenda constitucional, ela tenta equilibrar as contas do governo para diminuir o déficit, que seria esse prejuízo nas contas públicas. O que acontece, o que esse novo regime fiscal propõe? Ele faz uma alteração na Constituição para prever que os gastos da União só podem ser aumentados baseados na inflação do ano anterior. Então, se faz uma previsão da inflação para que o aumento seja repassado para o orçamento do ano seguinte. Que tem sido de uns 6%, mais ou menos. Isso, varia de 6% a 9%. Tá. É só assim, e assim subsequentemente. Isso, subsequentemente pelo até prazo uma nova de 20 votação. anos. Não, a PEC tem um prazo de 20 anos. De 20 anos. 20 anos, é imutável isso daí. Então, só poderia ser alterado após esses 20 anos e ela ainda tem no dispositivo que em 10 talvez exista a possibilidade de referendo, mas inicialmente é 20 anos. Isso abrange todos os níveis de governo, o municipal, estadual, federal? Em tese é sobre a União. A Constituição trata sobre o orçamento da União. Os outros, subsequentemente, vão acabar seguindo o conceito e o procedimento, porque a norma constitucional ela atinge todos. Agora, doutor Luiz Felipe, como isso atinge a população? Então, o que muitos especialistas têm dito, e é um problema que a PEC tem e é estrutural, e muitos economistas e pessoal do meio jurídico tem colocado, é o prazo dessa PEC. Tá? Nunca, em nenhuma vez no mundo, se teve uma PEC que tentou por 20 anos manter esse congelamento do aumento dos gastos. Tá? Isso vai atingir diretamente os direitos sociais, que seriam os orçamentos da saúde e educação, principalmente. Eu li um estudo do DIEESE há poucas semanas e o DIEESE disse que se a partir de 2002 fosse utilizado esse critério de aumento pela inflação, hoje a gente teria um orçamento de educação 47% menor do que existe hoje. E tendo como base a inflação, a tendência não seria essa inflação aumentar? Então, porque o que acontece? Hoje a gente tem um problema arrecadatório do Estado, com a desaceleração da economia, com a questão da perda de arrecadação, se criou esse rombo. Com a volta do crescimento econômico, você pode ter uma inflação que seja menor do que o aumento da arrecadação. E a questão que muitos especialistas têm colocado é: o que será feito com esse superávit? Já que ele não pode ser, em tese, legalmente investido na educação e na saúde. Porque a lei vai prever que a única forma de você aumentar é através da inflação. Então, você aumenta a arrecadação, não pode fazer esse repasso e cria esse limbo. Por isso que, muitas vezes, ela vem sendo criticada. Eu acredito que alguma medida tem que ser proposta para fazer essa alteração, para arrumar a questão do rombo fiscal que existe hoje no Brasil. Na esteira do que o senhor está dizendo, desse rombo, em relação ao rombo, esse período de 2 décadas é muita coisa, não é? Muita coisa. É a mesma coisa que você está devendo aí, sei lá, 1 milhão e está pedindo 40 anos para pagar. Alguns economistas têm colocado que nenhum país tomou essa medida de congelamento por um período tão grande. Uhum. E isso afeta diretamente as ferramentas macroeconômicas para controle do gasto público. É isso que vem preocupando e preocupa muito o pessoal da área jurídica. Porque é um ataque direto ao contrato social, que seria o que a Constituição Federal propõe, direitos sociais. Essa PEC, de certa maneira, ela altera a essência da Constituição da República. Perfeito. Pelas beiradas, dá uma voltinha. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe, Imagina, pela sua presença. Estou à disposição, sempre que tiverem alguma dúvida, eu estarei presente aqui para... Muito obrigado mais uma vez. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi alvo de outra denúncia, desta vez recebida pelo juiz Valisney de Souza Oliveira.
A ação denuncia também o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Ambos são acusados de práticas de crimes que envolvem recebimento de propina de empresas interessadas na liberação de verbas do FGTS. O doleiro Lúcio Funaro, ex-sócio de Funaro, Alexandre Margotto e o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, também foram denunciados e têm 10 dias para apresentar uma resposta. Em delação premiada, Fábio Cleto disse que Eduardo Cunha recebia 80% da propina arrecadada. Por conta do feriado do funcionário público, celebrado oficialmente amanhã, dia 28 de outubro, saiba o que abre e fecha na região do ABC. As cidades de Santo André, São Bernardo e Diadema vão comemorar a data amanhã. Hospitais, pronto-socorros, unidades de pronto atendimento, feiras livres, varrição de rua, coleta de lixo, serviço funerário e cemitérios vão funcionar normalmente. Já as prefeituras, unidades básicas de saúde, centros de especialidades e centros públicos voltam a funcionar somente na segunda-feira, dia 31. Já as cidades de São Caetano do Sul e Mauá transferiram o feriado para segunda-feira, dia 31, emendando com o feriado de finados, comemorado na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro. Prefeituras, centros públicos de trabalho, Atende Fácil, unidades básicas de saúde e farmácia popular, não haverá expediente entre segunda e quarta-feira, retomando somente no dia 3, quinta-feira. Já os hospitais, varrição de rua, cemitérios, serviço funerário, feiras livres e coleta de lixo vão funcionar normalmente. Para aqueles que não forem viajar, os parques públicos vão funcionar normalmente. A TV Mais informa que o chamamento realizado pelo PT de Santo André sobre o debate promovido pela emissora hoje às 22 horas não procede. As assessorias dos dois candidatos ao majoritário andreense, Paulinho Serra, PSDB, e Carlos Grana, do PT, foram devidamente informadas e notificadas no início desta semana por nossa produção sobre o cancelamento do debate. A diretoria da TV Mais reitera que este chamamento não condiz com a realidade e que não haverá debate nem hoje, nem outro dia. Não perca neste domingo, dia 30 de outubro, aqui na tela da TV Mais, a partir das 5h30 da tarde, a cobertura completa das apurações do segundo turno das eleições 2016. Não se esqueça que você também pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo pelo Facebook da TV em qualquer parte do mundo. Veja essas e outras notícias em nosso portal www.tvmaisabc.com.br. O J Mais desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. O J Mais volta amanhã às 7 horas da noite. Um bom descanso a todos e até lá.